E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala está trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E neste vídeo para a gente falar um pouco a respeito de Boca Juniors e Fluminense, os grandes finalistas da Libertadores de 2023, pessoal. De um lado, Boca Juniors, copeiro com 6 títulos, do outro, Fluminense, que jamais conquistou a Libertadores e tenta o título inédito da competição. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre quem deve ser o forte candidato, o favorito ao título, tá certo? Bom, antes de entrarmos no vídeo de hoje, peço muita ajuda de vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, não custa nada e me ajuda demais, beleza? Bom, sem enrolação então, simbora pro vídeo de hoje, pessoal, falando um pouquinho sobre os dois times, sobre a trajetória até a grande final, tá certo, pessoal? Pelo lado do Boca Juniors, eles começaram a fase de grupos empatando com o Monagas, vencendo na partida seguinte por 2-1 o Deportivo Pereira, na sequência vencendo o Colo-Colo por 2-0, perdendo do Deportivo Pereira na sequência por 1-0 e depois ganhando do Colo-Colo mais uma vez por 1-0 e na última partida por 4-0 contra o Monagas, tá certo, pessoal? Já na parte das oitavas de final, aí vem um ponto bem interessante, bem curioso, pessoal. É o seguinte, eles não venceram nenhuma partida, tá? Foram todas decididas nos pênaltis, tá? Contra o Nacional foi 0-0 lá na Casa Nacional. Na partida seguinte foi 2-2, com o Boca Juniors vencendo por 4-2. Já no outro jogo foi 0-0 as duas partidas contra o Racing da Argentina e nos pênaltis o Boca Juniors venceu por 4-1 e nas semifinais contra o Palmeiras foi 0-0 lá em La Bombonera, 1-1 aqui em São Paulo e venceram nos pênaltis por 4-2. Tá bem curioso essa questão do Boca Juniors não ter vencido nenhum mata-mata, não sei obviamente na questão das penalidades. Já pelo lado do Fluminense, o Fluminense venceu a primeira partida da fase de grupos por 3-1 contra o Sporting, venceu o Fluminense em casa, venceu o The Strongest em casa por 1-0, venceu o River Plate também em casa por 5-1, The Strongest no jogo de volta perdeu por 1-0, já depois no outro jogo contra o River Plate eles perderam por 2-0 também, e no último jogo ficou 1-1 Fluminense e Sporting Cristal, tá? Já nas oitavas de final, eles empataram contra os Argentinos Júniors por 1-1 na casa dos Hermanos e no jogo de volta venceram os Argentinos Júniors por 2-0, tá? Já nas quartas, foi uma vitória por 2-0 contra o Olímpia, que tinha eliminado o Flamengo em casa, né? O Fluminense venceu. E no jogo de volta lá no Paraguai, o Fluminense venceu mais uma vez por 3-1. Já nas semifinais foi 2-2 contra o Internacional, lá no Beira-Rio, com direito à expulsão do jogador Internacional. Desculpa, com direito à expulsão do jogador do Fluminense, o Samuel, ficou 2-2. Já no jogo de volta no Beira-Rio, o Fluminense venceu o Internacional por 2-1, pessoal. Essa foi a trajetória de cada um dos times. Para mim, pegando o panorama das semifinais, para mim, as melhores partidas foram feitas pelo Fluminense contra o Internacional, tá? Desculpa o barulho aqui, extra vídeo. Mas para mim, as melhores partidas semifinais, com toda certeza, com mais emoção, foi com certeza Fluminense e Internacional. No primeiro jogo foi muito bem disputado, um duelo muito bacana. Logicamente, com a expulsão do Samuel lá no Maracanã, o Fluminense teve que dar uma recuada em alguns momentos, mas continuou atacando quando pôde e arrancou ao final da partida um empate, tá? Isso levou o time do Fluminense com uma situação ainda em aberto lá no Beira-Rio, onde o Internacional jogou muito em cima, teve 2 ou 3 chances claras do Ener Valencia a conseguir matar o jogo, mas aquela velha história de quem não faz toma fez todo sentido. Depois o John Kennedy e também o Cano conseguiram virar um jogo que o Internacional estava ganhando, se não me engano, até os 25 minutos do segundo tempo, e o Fluminense está em uma final de Libertadores, podendo pela primeira vez ser campeão, tá? Bom, analisando elenco a elenco, pessoal, eu acho o elenco do Fluminense muito melhor que o time do Boca, tá? Logicamente, o time do Boca tem aquela essência da catimba argentina, que logicamente em vários momentos acaba sendo fundamental para controlar uma partida que pode parecer difícil ao adversário. Então eles compensaram muito essa questão de falta de técnica, muito na questão da catimba, no controle de jogo, no lado emocional, e conseguiu dessa forma também chegar até onde está hoje, tá? Então,
Boca Juniors, historicamente, mesmo não tendo grandes nomes em alguns momentos, em algumas temporadas, eles conseguem compensar e muito na questão da catimba, na questão de conseguir controlar o jogo muito pelo aspecto emocional. E dessa vez não foi diferente, onde inclusive teve uma grande felicidade por parte do Sérgio Romero, que pegou 2 pênaltis, se não me engano, na partida de ontem e conseguiu deixar o Boca Juniors na grande final, tá? Que nem foi para vocês, elenco por elenco. Eu acho que o grande destaque do Boca Juniors é o Sérgio Romero, que é um exímio pegador de pênaltis, tá? Tem o Cavani, que logicamente não vive uma temporada de muitos gols, mas ainda assim é um cara muito importante na composição do time, na experiência que traz de Europa. Então ele é um cara que a qualquer momento pode desencantar, como justamente aconteceu na partida de ontem. Até ontem tinha, se não me engano, 10 jogos, 1 gol, conseguiu fazer mais um gol ontem, que foi importantíssimo para que o Boca Juniors conseguisse também a sequência para a grande final, tá? O Barco é um jovem jogador, um cara muito bom de bola, muito técnico, que pareceu não sentir a pressão. Ontem jogou bastante à vontade contra o Palmeiras. É um cara que pode fazer diferença, juntamente com o Cavani e também o Sérgio Romero, que eu acho que são os principais nomes do Boca Juniors no momento, tá? Pelo lado do Fluminense, galera, temos muita experiência de um Fábio, pegador também de pênalti, 43 anos de idade, é um cara vitorioso na sua carreira, vários títulos pelo Cruzeiro. Temos também o Ganso, que já ganhou Libertadores, já ganhou Copa do Brasil, um cara também que sabe o que é ganhar um título, sabe o que é ganhar uma Libertadores. Temos também o Marcelo, que é um cara também vitorioso, inúmeras Champions lá fora, campeão mundial, então Libertadores por ele não há nenhuma pressão. Tem um Cano também que joga muita bola, acho que é o principal artilheiro da Libertadores esse ano, não me recordo a quantidade de gols, mas é um cara que vem fazendo a diferença também no time do Fluminense. Enfim, é um elenco muito melhor qualificado do que o Boca Juniors, mas em se tratando de Libertadores a gente sabe que a tradição também muitas das vezes sobrepõe a questão da qualidade. De um lado a gente está falando de um Fluminense muito bom em termos de elenco, porém sem experiência nenhuma em termos de título da Libertadores. Do outro lado temos um Boca Juniors que tem 6 títulos, é hexacampeão da Libertadores e se conquistar mais um título pode chegar ao heptacampeonato, se igualando ao também compatriota Independiente, que tem 7 títulos da Libertadores, tá? Então fica difícil a gente apontar um franco favorito para a partida de hoje, porque são 2 pontos que acabam se complementando entre a história, entre a experiência de Libertadores contra um time que é muito bom tecnicamente, tem mais elenco, mas ainda não tem aquela experiência de títulos na bagagem de Libertadores, mas conta com jogadores experientes. Eu acredito que esse jogo, eu acho que vai ser um jogo que vai ser resolvido nas penalidades. Obviamente, talvez seja muito cedo para a gente apontar, fazer essas projeções, temos aí um mês até a grande final, mas se fosse hoje para apontar um resultado, seria para os pênaltis. E pênaltis a gente sabe que é uma outra história, e o Sérgio Romero é um baita de um pegador, então penalidades é aquela coisa muito na loteria, mas também muito na competência de quem está embaixo da trave, tá? Então essa seria a minha projeção inicial de um jogo que vai ser muito disputado, momentos de emoção, mas que vai ser definido nas penalidades. Gostaria de saber muita opinião de todos vocês, é sempre muito importante no campo dos comentários, tá? O mais curioso disso tudo é o Fluminense também jogar em casa, pessoal, vai jogar em pleno Maracanã, onde com toda certeza vai ter a imensa maioria dos torcedores a seu favor. Então, esse também pode ser um ponto de desequilíbrio, contando ali com o apoio de toda a torcida, tá? Então, o que a gente espera é uma excelente partida, um excelente jogo. A gente vai falando ao longo desses dias, dessas próximas semanas, até a grande final, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixe bastante like, se inscreva, é super importante, não custa nada. Me siga aqui também abaixo, tem Facebook, Twitch, Instagram, é super importante. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até mais e valeu!